sentindo o calor do seu riso e de sua expiração ser novamente sorvido. A água corria pelos seus pés agora descalços, rosnando entre seus dedos, escapulindo clarinha, clarinha, como um bichinho transparente. Transparente e vivo. Tinha vontade de bebê-lo, de mordê-lo devagar. Pegou-o com as mãos em concha. O pequeno lago quieto faiscava serenamente ao sol, amornava, escorregava, fugia. A areia chupava-o depressa, depressa, e continuava como se nunca tivesse conhecido a aguinha. Nela molhou o rosto, passou a língua pela palma vazia e salgada. O sol e o sol eram pequenas setas brilhantes que nasciam aqui e ali, piscando-a, estirando a pele de seu rosto molhado. Sua felicidade aumentou, reuniu-se na garganta como um saco de ar. Mas agora era uma alegria séria, sem vontade de rir. Era uma alegria quase de chorar, meu Deus. Devagar veio vindo o pensamento, sem medo, não cinzento e choroso como viera até agora, mas nu e calado embaixo do sol como areia branca. Papai morreu. Papai morreu. Respirou vagarosamente. Papai morreu. Agora sabia mesmo que o pai morrera. Agora, junto do mar, onde o brilho era uma chuva de peixes de água, o pai morrera, como o mar era fundo. Compreendeu de repente. O pai morrera, como não se viu o fundo do mar, sentiu. Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara, só isso. E sua tristeza era um cansaço grande, pesado, sem raiva. Caminhou com ele pela praia imensa. Olhava os pés escuros e finos como galhos juntos da alvura quieta, onde eles afundavam e de onde se erguiam ritmadamente numa respiração. Andou, andou e não havia o que fazer. O pai morrera. Deitou-se de bruços sobre a areia, as mãos resguardando o rosto, deixando apenas uma pequena fresta para o ar. Foi-se fazendo escuro, escuro, e aos poucos círculos e manchas vermelhas, bolas cheias e trêmulas surgiram, aumentando e diminuindo. Os grãos de areia picavam sua pele, nela se enterravam. Mesmo de olhos fechados, sentiu que na praia as ondas eram sugadas pelo mar rapidamente, rapidamente, também de pálpebras cerradas. Depois voltavam de manso, as palmas das mãos abertas, o corpo solto. Era bom ouvir o seu barulho. Eu sou uma pessoa. E muitas coisas iam se seguir. O quê? O que acontece, contaria a si própria. Mesmo ninguém entenderia. Ela pensava uma coisa e depois não sabia contar igual. Sobretudo nisso de pensar tudo era impossível. Por exemplo, às vezes tinha uma ideia e surpreendida refletia. Por que não pensei nisso antes? Não era a mesma coisa que ver subitamente um cortezinho na mesa e dizer: ora, eu não tinha visto. Não era. Uma coisa que se pensava não existia antes de se pensar. Por exemplo, assim, a marca dos dedos de Gustavo. Isso não vivia antes de se dizer. A marca dos dedos de Gustavo. O que se pensava passava a ser pensado. Mais ainda, nem todas as coisas que se pensam passam a existir daí em diante. Porque se eu digo, titia almoça com titio, eu não faço nada para viver.
Ou mesmo se eu resolvo, vou passear, é bom, passeio, e nada existe. Mas se eu digo, por exemplo, flores em cima do túmulo, pronto. Eis uma coisa que não existia antes de eu pensar, flores em cima do túmulo. A música também. Por que não tocava sozinha todas as músicas que existiam? Ela olhava o piano aberto. As músicas lá estavam contidas. Seus olhos se alargavam, escurecidos, misteriosos. Tudo, tudo. Foi então que começou a mentir. Ela era uma pessoa que já começara, pois tudo isso era impossível de explicar, como aquela palavra nunca, nem masculina, nem feminina. Mas mesmo assim, ela não sabia quando dizer sim? Sabia. Oh, ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de afundar na areia pensando nele, ou senão de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava para que olhar. Na casa da tia, certamente lhe dariam doces nos primeiros dias. Tomaria banho na banheira azul e branca, uma vez que ia morar na casa. E todas as noites, quando ficasse escuro, ela vestiria a camisola, iria dormir. De manhã, café com leite e biscoitos. A tia sempre fazia biscoitos grandes, mas sem sal. Como uma pessoa de preto olhando pelo bonde. Ela molharia o biscoito no mar antes de comer. Daria uma mordida e voaria até casa para beber um gole de café. E assim por diante. Depois brincaria no quintal onde havia paus e garrafas, mas sobretudo aquele galinheiro velho sem galinhas. O cheiro era de cal e de porcarias e de coisas secando. Mas podia-se ficar lá dentro sentada, bem junto do chão, vendo a terra. A terra formada de tantos pedaços que doía a cabeça de uma pessoa pensar em quantos. O galinheiro tinha grades e tudo. Seria a casa dela. E havia ainda a fazenda do tio, que ela apenas conhecia, mas onde passaria de agora em diante as férias. Quantas coisas estavam ganhando, hein? Afundou o rosto nas mãos. Oh, que medo, que medo! Mas não era só medo. Era assim como quem acaba uma coisa e diz: acabei, professora. E a professora diz: espere sentada pelos outros. E a gente fica quieta esperando, como dentro de uma igreja. Uma igreja alta e sem dizer nada. Os santos finos e delicados. Quando a gente toca são frios. Era só medo. Não tenho nada o que fazer também. Não sei o que fazer também. Como olhar uma coisa bonita, um pintinho fofo, um mar, um aperto na garganta. Mas não era só isso. Olhos abertos piscando, misturados com as coisas atrás da cortina. Alegrias de Joana. A liberdade que às vezes sentia não vinha de reflexões nítidas, mas de um estado como feito de percepções por demais orgânicas para serem formuladas em pensamentos. Às vezes, no fundo da sensação, tremulava uma ideia que lhe dava leve consciência de sua espécie e de sua cor. O estado para onde deslizava quando murmurava eternidade. O próprio pensamento adquiria uma qualidade de eternidade. Aprofundava-se magicamente e alargava-se sem propriamente um conteúdo e uma forma, mas sem dimensões também. A impressão de que se conseguisse manter-se na sensação por mais uns instantes, teria uma revelação.
facilmente como enxergar o resto do mundo apenas inclinando-se da terra. Nossa. Certos momentos da música. A música era da categoria de pensamentos. Ambos vibravam ao mesmo movimento e espécie, da mesma qualidade do pensamento tão íntimo que ao ouvi-la este se revelava, do pensamento tão íntimo que, ouvindo alguém repetir as ligeiras nuances dos sons, Joana se surpreendia, como se fora invadida e espalhada. Deixava até de sentir a harmonia quando essa se popularizava. Então, não era mais sua. Ou mesmo quando a escutava várias vezes, o que destituía a semelhança, porque seu pensamento jamais se repetia. Enquanto a música podia se renovar igual a si própria, o pensamento só era igual à música criando-se. Joana não se identificava profundamente com todos os sons, só com aqueles puros, onde o que amava não era trágico nem cômico. Havia muita coisa a ver também. Certos instantes de ver valiam como flores sobre o túmulo. O que se via passava a existir. No entanto, Joana não esperava a visão no milagre, nem anunciada pelo anjo Gabriel. Surpreendia mesmo no que já enxergara, mas subitamente vendo pela primeira vez, subitamente compreendendo que aquilo vivia sempre. Assim, um cão latindo, recortado contra o céu. Isso era isolado, não precisava de mais nada para se explicar. Uma porta aberta a balançar para lá, para cá, rangindo no silêncio de uma tarde. E de repente, sim, ali estava a coisa verdadeira. Um retrato antigo de alguém que não se conhece e nunca se reconhecerá, porque o retrato é antigo, ou porque o retratado, tornou-se pó. Esta, sem intenção modesta, provocava nela um momento quieto e bom. Também um mastro sem bandeira, ereto e mudo, fincado num dia de verão, rosto e corpo cegos. Para se ter uma visão, a coisa não precisava ser triste ou alegre ou se manifestar. Bastava existir, de preferência parada e silenciosa, para nela se sentir a marca. Por Deus, a marca da existência. Mas isso não deveria ser buscado, uma vez que tudo que existia forçosamente existia. É que a visão consistia em surpreender o símbolo das coisas nas próprias coisas. As descobertas vinham confusas, mas daí também nascia certa graça. Como esclarecer a si própria, por exemplo, que linhas agudas e compridas tinham claramente a marca? Eram finas e magras. Em dado momento paravam tão linhas, tão no mesmo estado como no começo. Interrompidas, sempre interrompidas, não porque terminassem, mas porque ninguém podia livrá-las a um fim. Os círculos eram mais perfeitos, menos trágicos, e não a tocavam bastante. Círculo era trabalho de homem, acabado antes da morte, e nem Deus completá-lo ia melhor. Enquanto linhas retas, finas, soltas, eram como pensamentos. Outras confusões ainda. Assim lembrava-se de Joana menina diante do mar. A paz que vinha dos olhos do boi, a paz que vinha do corpo deitado do mar, do ventre profundo do mar, do gato endurecido sobre a calçada. Tudo é um, entoara. A confusão estava no entrelaçamento do mar, do gato, do boi com ela mesma.
A confusão vinha também de que não sabia se entoara tudo é um, ainda em pequena, diante do mar, ou depois relembrando. No entanto, a confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesmo. Parecia-lhe que se ordenasse e explicasse claramente o que sentira, teria destruído a essência de tudo é um. Na confusão, ela era a própria verdade inconscientemente, o que talvez desse mais poder de vida do que conhecê-la. A essa verdade, que mesmo revelada, Joana não poderia usar porque não formava o seu caule, mas a raiz, prendendo seu corpo a tudo o que não era mais seu, imponderável, impalpável. Oh, havia muitos motivos de alegria, alegria sem riso, séria, profunda, fresca. Quando descobria coisas a respeito de si mesma, exatamente no momento em que falava, o pensamento correndo paralelo à palavra. Um dia contara Otávio histórias de Joana menina do tempo da criada que sabia brincar como ninguém. Brincava de sonhar. Está dormindo? Muito. Então acorde. É de madrugada. Sonhou? A princípio sonhava com carneiros, com ir à escola, com gatos tomando leite. Aos poucos sonhava com carneiros azuis, com ir a uma escola no meio do mato, com gatos bebendo leite vermelho em pires de ouro. E cada vez mais se adensavam os sonhos e adquiriam cores difíceis de se diluir em palavras. Sonhei que as bolas brancas vinham subindo de dentro. Que bolas? De dentro de onde? Não sei, só sei que elas vinham. Depois de ouvi-la, Otávio lhe dissera: agora penso que talvez tivessem abandonado você muito cedo. A casa da tia, os estranhos, depois o internato. Joana pensara, mas havia o professor. Responderam: não. O que mais poderiam fazer comigo? Ter tido uma infância não é o máximo? Ninguém conseguiria tirá-la de mim. E, nesse instante, já começara a ouvir-se curiosa. Eu não voltaria um momento à minha meninice, continuara Otávio absorto, certamente pensando no tempo de sua prima Isabel e da doce Lídia. Nem um instante sequer. Mas eu também, apressara-se Joana em responder. Nem um segundo. Não tenho saudade, compreende? E neste momento declarou alto, devagar, deslumbrada. Não é saudade, porque eu tenho agora minha infância mais do que enquanto ela decorria. Sim, havia muitas coisas alegres misturadas ao sangue. E Joana também podia pensar e sentir em vários caminhos diversos simultaneamente. Assim, enquanto Otávio falara, apesar de ouvi-lo, observara pela janela uma velhinha ao sol, encardida, leve e rápida. Um galho trêmulo à brisa. Um galho seco, onde havia tanta feminilidade, pensara Joana, que a pobre poderia ter um filho se a vida não tivesse secado no seu corpo. Depois, mesmo enquanto Joana respondia a Otávio, lembrava-se do verso que o pai fizera especialmente para ela brincar, num dos que eu faço. Margarida, a Violeta conhecia, uma era cega, uma bem louca vivia. A cega sabia o que a doida dizia e terminou vendo o que ninguém mais via. Como uma roda rodando, rodando, agitando o ar e criando brisa, mesmo sofrer era bom, porque enquanto mais baixo o sofrimento se desenrolava, também se existia, como um rio à parte, e também se podia esperar o instante que vinha,
e de súbito se precipitava em presente e de repente se dissolvia. E que outro que vinha, o banho. No momento em que a tia foi pagar a compra, Joana tirou o livro e meteu-o cuidadosamente entre os outros embaixo do braço. A tia empalideceu. Na rua, a mulher buscou as palavras com cuidado. Joana? Joana, eu vi. Joana lançou-lhe um olhar rápido. Continuou silenciosa. Mas você não diz nada? Não se conteve a tia, a voz chorosa. Meu Deus, mas o que vai ser de você? Não se assuste, tia. Mas uma menina ainda. Você sabe o que fez? Sei. Sabe? Sabe a palavra? Eu roubei o livro, não é isso? Meu Deus, me valha. Eu já nem sei o que faça, pois ela ainda confessa. A senhora me obrigou a confessar. Você acha que se pode roubar? Bem, talvez não. Por que então? Eu posso. Você? Gritou a tia. Sim, roubei porque quis. Se roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum. Deus me ajude. Quanto faz mal, Joana? Quando faz mal, Joana? Quando a gente rouba e tem medo. Eu não estou contente nem triste. A mulher olhou-a desamparada. Minha filha, você é quase uma mocinha. Pouco falta para ser gente. Daqui a dias terá que abaixar o vestido. Eu lhe imploro. Prometa que não faz mais isso. Prometa. Prometa em nome do Pai. Joana olhou-a com curiosidade. Mas se eu estou dizendo que posso tudo que... Eram inúteis as explicações. Sim, prometo, em nome de meu pai. Mais tarde, passando pelo quarto da tia, Joana ouviu-a, a voz baixa e entrecortada de respirações. Joana colocou o ouvido à porta, naquele lugar onde até já se via a marca de sua cabeça. Como um pequeno demônio, eu com minha idade, a minha experiência, depois de ter criado uma filha já casada, fico fria ao lado de Joana. Eu nunca tive esse trabalho com nossa Amanda. Que Deus a conserve para o seu marido. Não posso cuidar mais da menina, Alberto, juro. Eu posso tudo, me disse ela depois de roubar. Imagine, fiquei branca. Contei a Padre Felício, pedi conselho. Ele tremeu comigo. Ah, é impossível continuar. Mesmo aqui em casa ela é sempre calada, como se não precisasse de ninguém. E quando olha, é bem nos olhos, pisando a gente. Sim, disse o tio devagar. O regime severo de um internato poderia amansá-la. Padre Felício tem razão. Acho que se meu irmão fosse vivo, não hesitaria em matricular Joana no internato depois de vê-la roubar. Logo esse pecado, um dos que mais ofendem a Deus. No fundo, é isso que me dói um pouco. O pai, negligente como era, não se incomodaria de mandar Joana até mesmo para um reformatório. Tenho pena de Joana, coitada. Você sabe, nós nunca teríamos internado a Amanda, mesmo que ela roubasse a livraria inteira. É diferente, explodiu a tia vitoriosa. Amanda até roubando a gente. E essa menina? Não se tem de quem ter pena nesse caso, Alberto. Eu é que sou a vítima. Mesmo quando Joana não está em casa, fico agitada. Parece loucura, mas é como se ela estivesse me vigiando, sabendo o que eu penso. Às vezes estou rindo e paro no meio gelada. Daqui a pouco, na minha própria casa, no meu lar, onde criei minha filha, terei que pedir desculpas não sei de que a essa guria. É uma víbora.
É uma víbora fria, Alberto. Nela não há amor nem gratidão. Inútil gostar dela. Inútil fazer-lhe bem. Eu sinto que essa menina é capaz de matar uma pessoa. Não diga isso, exclamou o tio assustado. Se o pai de Joana tivesse sido outro, se levantaria agora do túmulo. Me perdoe, fico tonta. É ela ainda que me faz dizer essas heresias. É um bicho estranho, Alberto. Sem amigos e sem Deus. Que me perdoe. As mãos de Joana se mexeram independentes da sua vontade. Observou-as vagamente curiosa e esqueceu-as logo depois. O teto era branco. O teto era branco. Até seus ombros, que ela sempre considerara tão distantes de si mesma, palpitavam vivos, trêmulos. Quem era ela? A víbora. Sim, sim. Para onde fugir? Não se sentia fraca, mas pelo contrário, possuída de um ardor pouco comum, misturada a certa alegria sombria e violenta. Estou sofrendo, pensou de repente e surpreendeu-se. Estou sofrendo, dizia-lhe uma consciência à parte. E subitamente esse outro ser agitou-se e tomou o lugar do que sofria. Nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Podia-se parar os acontecimentos e bater vazia como os segundos do relógio. Permaneceu oca por uns instantes, vigiando-se atenta, percrustando a volta da dor. Não, não a queria. E como para deter-se, cheia de fogo, esbofeteou o próprio rosto. Fugiu mais uma vez para o professor, que não sabia ainda que ela era uma víbora. O professor admitia de novo, milagrosamente, e milagrosamente ele penetrava no mundo penumbroso de Joana e lá se movia de leve, delicadamente. Não é valer mais para os outros em relação ao humano ideal, é valer mais para dentro de si mesmo. Compreende, Joana? Sim, sim. Ele falava a tarde toda. Afinal, nessa busca de prazer está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa. Resume-se na busca do prazer, no seu temor e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. É um pouco simplista o que estou falando, mas não importa por enquanto. Compreende? Toda ânsia é busca de prazer. Todo remorso, piedade, bondade é o seu temor. Todo o desespero e as buscas de outros caminhos são uma insatisfação. Eis aí um resumo, se você quer. Compreende? Sim. Quem se recusa o prazer, quem se faz de monge, em qualquer sentido, é porque tem uma capacidade enorme para o prazer, uma capacidade perigosa. Daí um temor maior ainda. Só quem guarda as armas, a chave, é quem receia atirar sobre todos. Sim, eu disse, quem se recusa, porque há os planos, os feitos de terra que nem adubo nunca florescerá. Eu? Você? Não, por Deus. Você é dos que matariam para florescer. Ela continuava a ouvi-lo e era como se os seus tios jamais tivessem existido, como se o professor e ela mesma estivessem isolados dentro da tarde, dentro da compreensão. Não, realmente não sei que conselhos eu lhe daria, dizia o professor. Diga antes de tudo o que é bom e o que é mal. Não sei. Não sei? Não é a resposta. Aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você.
Bom é viver, balbuciou ela. Mal é. É? Mal é não viver. Morrer? Indagou ele. Não, não, gemeu ela. O que então? Diga. Mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mal. Sim, disse ele sem entender. Bem, agora diga, por exemplo, qual é o maior homem da atualidade para você? Ela pensava, pensava e não respondia. Qual é a coisa de que você mais gosta? Tornou ele. O rosto de Joana se abriu. Ela preparou-se para falar e de repente descobriu que não sabia o que dizer. Não sei, desesperou-se. Mas como? Por que então você estava quase rindo de prazer? Surpreendeu-se o professor. Não sei. Ele olhou-a severo. Que você não saiba qual o maior homem da atualidade, apesar de conhecer muitos deles, está bem. Mas que você não saiba o que você mesma sente é que me desagrada. Olhou-a aflita. Olhe, a coisa de que eu mais gosto no mundo, eu sinto aqui dentro, assim se abrindo. Quase posso dizer o que é, mas não posso. Tente explicar, disse ele de sobrancelhas franzidas. É como uma coisa que vai ser. É como. É como? Inclinou-se ele, exigindo sério. É como uma vontade de respirar muito, mas também um medo. Não sei, não sei, quase dói. É tudo, é tudo. Tudo? Estranhou o professor. Ela sentiu com a cabeça emocionada, misteriosa, intensa. Tudo. Ele continuou a olhá-la um instante, o seu rostinho angustiado e poderoso. Bem, ele parecia satisfeito, mas ela não entendia por quê, uma vez que nada chegara a dizer a respeito daquilo. Porém, se ele dizia, está bem, pensou ela ardentemente com a alma entregue, se ele dizia, está bem, era verdade. Qual a pessoa que você mais admira? Além de mim, acrescentou o professor. Se você não me ajudar, não chegarei a conhecê-la, não poderei guiá-la. Não sei, disse Joana, torcendo as mãos embaixo da mesa. Por que você não citou um desses grandes homens que rolam por aí? Você conhece pelo menos uma dezena deles. Você é excessivamente sincera. Excessivamente, disse ele com desagrado. Isso é em mim. Não sei. Bem, não importa, serenou ele. Nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. De qualquer jeito, suponho que você só aceitaria esse conselho. E costume-se o que você sentiu sobre o que mais gosta no mundo. Talvez tenha sido apenas à custa de não ter opinião precisa sobre os grandes homens. Você terá que dar muita coisa para ter outras. Aborrece-se com isso? Joana pensou um instante, a cabeça escura inclinada, os olhos abertos e largos. Mas tem uma coisa mais alta, disse ela devagar. A gente, por assim dizer, já não tem as que estão abaixo? O professor balançou a cabeça. Não, disse ele, não, nem sempre. Às vezes possui-se o mais alto e no fim da vida tem-se impressão. Olhou-a de lado. Tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. É que as coisas não são talvez mais altas e mais baixas, de qualidade diferente, entende? Sim, que estava compreendendo as palavras, tudo o que elas continham. Mas apesar de tudo, a sensação
de que elas possuíam uma porta falsa, disfarçada, por onde se ia encontrar seu verdadeiro sentido. Que elas são as mais do que o senhor disse, terminou Joana a explicação. Num súbito momento antes de se interpretar, o professor estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Joana estremeceu de prazer. Deu-lhe a sua, enrubescida. O que foi? Disse ela baixinho. E amava aquele homem como se ela mesma fosse uma erva frágil e o vento a dobrasse, a fustigasse. Ele não respondeu, mas seus olhos eram fortes e tinham pena. O quê? Subitamente ela se assustou. O que vai acontecer comigo? Não sei, respondeu ele depois de um curto silêncio. Talvez você seja feliz alguma vez. Não compreendo, de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. Nem sei se poderia chamar de felicidade. Talvez você não encontre mais ninguém que sinta com você como... A esposa do professor entrou no aposento, alta, quase bonita, com aquele cabelo cobreado, curto e liso, e sobretudo as coxas altas e serenas, movendo-se cegamente, mas cheias de uma segurança que assustava. O que iria o professor dizer, pensou Joana, antes que ela entrasse? Mas ninguém que sinta com você como eu? Ah, aquela mulher olhou-a fugitivamente, abaixou os olhos, cheia de raiva. Lá estava o professor de novo distante, a mão recolhida, os lábios puxados para baixo, indiferente, como se Joana não fosse senão sua amiguinha, como dizia a mulher. Essa se aproximara, pousara a mão branca e longa como de cera, mas estranhamente atraente, sobre o ombro do marido. E Joana viu, cheia de uma dor que lhe dificultava engolir a saliva, o belo contraste entre os dois seres. Os cabelos dele ainda negros, seu corpo enorme como um de animal maior que o homem. Quero jantar agora? Perguntou a esposa. Ele brincava com o lápis entre os dedos. Sim, vou sair mais cedo. A mulher sorriu para Joana e retirou-se lentamente. Ainda insegura, ela pensou que, de novo, a passagem daquela criatura deixara claro que o professor era um homem e que Joana nem sequer já era moça. Também ele notaria, meu Deus, pelo menos também ele notaria quanto aquela mulher branca era odiosa, quanto ela sabia destruir qualquer conversa anterior. O senhor vai dar aula hoje à noite? Perguntou hesitante apenas para continuarem a falar. E ficou vermelha quando pronunciou as palavras, tão brancas, ditas tão sem direito. Não no tom com que a mulher dissera, bela e tranquila. Vai jantar mais cedo? Sim, vou dar, respondeu ele e remexia os papéis sobre a mesa. Joana se levantou para ir embora e, de repente, antes mesmo que pudesse perceber seu próprio gesto, sentou-se de novo. Debruçou-se sobre a mesa e começou a chorar, escondendo os olhos. Ao redor era o silêncio e ela podia ouvir os passos abafados e vagarosos de alguém no interior da casa. Passou-se um longo minuto até sentir sobre a cabeça um peso leve e macio, a mão dele. Ouviu o som oco do coração, deixou de respirar. Concentrou-se inteira sobre os próprios cabelos que viviam agora acima de tudo, enormes, nervosos, grossos sob aqueles dedos estranhos e animados. Outra mão levantou-lhe o queixo e ela deixou-se examinar submissa e trêmula. Que foi?
Perguntou ele sorrindo. Nossa conversa? Ela não podia falar. Balançou a cabeça negando. O que então? Insistiu ele com voz firme. É que sou feia, respondeu obediente, a voz presa na garganta. Ele se assustou. Abriu mais os olhos. Penetrou-a com surpresa. Ora, procurou ele rir depois de um instante. Afinal, eu quase tinha esquecido de que falava com uma menininha. Quem disse que você é feia? Riu de novo. Levante-se. Ela ergueu-se, o coração comprimido, tendo consciência de que seus joelhos, como sempre, estavam acinzentados e opacos. Um pouco sem forma ainda, convenho, mas tudo isso vai melhorar. Não se perturbe, disse ele. Ela fitou de dentro das últimas lágrimas. Como explicar-lhe? Não queria consolo. Ele não entendera. O professor franziu a testa. Aquele olhar. O quê? O quê? Perguntou a si mesmo com desagrado. Ela conteve a respiração. Eu posso esperar. Também o professor não respirou por uns segundos. Perguntou, a voz igual, subitamente fria. Esperar o quê? Até que eu fique bonita. Bonita como ela. A culpa era dele mesmo. Foi o seu primeiro pensamento, como uma bofetada em seu próprio rosto. A culpa era dele por ter se inclinado demais para Joana, por ter procurado, sim, procurado. Não fuja, não fuja. Pensando que seria impunemente sua promessa de juventude, aquele talo frágil e ardente. E antes que pudesse conter seu pensamento, as mãos crispadas sob a mesa, ele veio impiedoso, o egoísmo e a fome grosseira da velhice que se aproximava. Oh, como se odiava por ter pensado isso. Ela, a esposa, era mais bonita? A outra também o era. E a outra de hoje à noite também. Mas quem tinha aquela imprecisão do corpo, as pernas nervosas, seios ainda por nascer? O milagre ainda por nascer, pensou tonto a vida escura. Quem era como água clara e fresca? A fome da velhice que se aproximava. Escolheu-se aterrorizado, furioso, covarde. De novo a esposa entrou. Mudara de roupa para a noite, seu corpo forte e limitado agora atrás de uma fazenda azul. O marido olhou-a demoradamente, a expressão indefinida, um pouco estúpida. Ela suportou-lhe o olhar séria, enigmática, um meio sorriso atrás do rosto. Joana diminuiu. Ficou pequena e escura diante daquela pele brilhante. Sentiu a vergonha da cena anterior tomá-la e reduzi-la ridiculamente. Já vou, disse a mulher. Ou era engano? A mulher olhou-a bem nos olhos, entendendo. E em seguida levantou a cabeça, os olhos claros e calmos na Vitória, talvez com um pouco de simpatia. Quando volta, Joana? Precisa discutir mais frequentemente com o professor. Com um professor, dizia ela brincando com intimidade, e era branca e lisa. Não miserável e sem saber de nada, não abandonada, não com os joelhos sujos como Joana. Joana levantou e sabia que sua saia era curta, que sua blusa colava-se ao busto minúsculo e hesitante. Fugir, correr para a praia, deitar-se de bruços sobre a areia, esconder o rosto, ouvir o barulho do mar. Apertou a mão macia da mulher, apertou a dele, grande,
maior que a mão de um homem. Não quer levar o livro? Joana voltou-se e viu seu olhar. Brilhou dentro dela a descoberta. Um olhar como um aperto de mão. Um olhar que sabia que ela desejava a praia. Mas por que tão fraco, tão sem alegria? O que ia acontecer afinal? Há poucas horas chamavam-na de bifíbora. O professor fugia, a mulher esperando. O que acontecia? Tudo recuava, e de súbito o ambiente destacou-se na sua consciência como um grito. Avultou com todos os detalhes, submergido as pessoas numa grande vaga. Seus próprios pés flutuavam. A sala, onde já estivera durante tantas tardes, refugia no crescendo de uma orquestra, mudamente, numa vingança pela sua distração. De um momento para outro, Joana descobriu a insuspeita potência daquele aposento quieto. Era estranho, silencioso, ausente como se nunca tivesse nele pisado, como se fosse uma reminiscência. As coisas haviam se guardado até agora, e então aproximavam-se de Joana, cercavam-na, brilhando na meia escuridão do crepúsculo. Perplexa, viu sobre a cristaleira faiscante a estátua nua, de linhas docemente apagadas como num fim de movimento. O silêncio das cadeiras imóveis e finas comunicou-se no seu cérebro, esvaziou lentamente. Ouviu passos apressados na rua, viu a mulher grande e séria olhando-a e também aquele homem forte de costas curvadas. Que esperavam dela? Assustou-se. Sentiu a capa dura do livro entre os dedos, longe, longe, como se um abismo a separasse de suas próprias mãos. O que então? Por que tinha cada criatura alguma coisa a lhe dizer? Por quê? Por quê? E que exigiam, sugando-a sempre? A vertigem, rápida como um redemoinho, tomou conta de sua cabeça, fez vacilar em suas pernas. Ela estava de pé diante deles há alguns minutos, calada, sentindo-se à casa, mas por que as pessoas não se surpreendiam inteiramente com sua atitude para ela inesperada?